uma das mais significativas e célebres bibliotecas e um dos maiores centros de produção do conhecimento na antiguidade. Estabelecida durante o século III a.C., no complexo palaciano da cidade de Alexandria, no reino ptolemaico do Antigo Egito. A biblioteca fazia parte de uma instituição de pesquisa chamada Mausoleum. Falamos da Biblioteca de Alexandria. Surgia no protagonismo de Alexandria como sucessora em núcleo do saber e da filosofia, após o apogeu e declínio de Atenas. Desse Olimpo renovado, nasce também uma musa, aquela que, diante da rudeza de um tempo ainda governado pelas crendices e achismos, ofertaria com a filosofia e a ciência um olhar de união dos saberes em busca da ascensão moral. É nesse cenário que iremos descortinar uma nova biografia de flores do Evangelho, o legado de Hipátia de Alexandria, curiosamente uma discípula do racionalismo grego e figura de destaque em um mundo ainda politeísta, mas com seu espírito voltado para a arguição, para o conhecimento, colocando o saber em favor da evolução moral. Em uma época dominada por homens e pela intolerância religiosa, Hipátia ensinava astronomia, geometria e filosofia neoplatônica na lendária Biblioteca de Alexandria. Sua sabedoria atraía discípulos de várias partes do Império Romano, mas sua independência e racionalidade despertaram o ódio dos fanáticos religiosos que viam nela uma ameaça ao poder. Hipátia foi uma mulher entre os homens. Lançou ideias na seleta comunidade de pensadores. Embora muitos de seus trabalhos tenham sido perdidos ao longo dos séculos, podemos identificar algumas ideias filosóficas importantes associadas a ela. Sobre o neoplatonismo. Ela ensinou e desenvolveu conceitos neoplatônicos, como a hierarquia dos seres e a busca pela unidade com o Uno, a fonte de toda a realidade. Propagando uma filosofia moral, aprendemos com a nossa mestra a importância da virtude e da sabedoria na vida humana. Ela se concentra em como viver uma vida virtuosa e alcançar a excelência moral. Devemos reconhecer as virtudes de Hipátia como professora e palestrante. Ela valoriza a educação e a busca pelo conhecimento como meios de aprimorar a mente e o caráter. Sua abordagem ao ensino enfatiza a importância do pensamento crítico e da reflexão. Em matemática, sua pesquisa nos foi apresentada em numerosos manuscritos, como comentários sobre a aritmética de Diofanto de Alexandria. Diofanto foi um importante matemático grego do século III a.C., considerado como o pai da álgebra. Hipátia nasceu em Alexandria, Egito, por volta do ano de 370 d.C. A data de seu nascimento é imprecisa, uma vez que muitos registros foram apagados. Era filha de Theon, um matemático, filósofo e astrônomo conhecido no seu tempo. Foi muito influenciada intelectualmente por ele, que foi o último diretor do Museu de Alexandria. Minha filha foi educada na escola platônica e mais tarde se tornou líder das crenças neoplatônicas em Alexandria.
Não pôde ser criada pela mãe, e sua referência foi sempre o afetuoso contato e respeito que nutríamos mutuamente. Ela nunca se casou, apesar de sua beleza e eloquência. Dedicou sua vida ao trabalho científico, declarando-se casada com a verdade. Hipátia estudou em Atenas, na Grécia, e de regresso à sua cidade natal, tornou-se professora de matemática e de filosofia. Juntos, escrevemos comentários sobre os elementos de Euclides, cuja trajetória sempre me inspirou. Fui considerado como um pensador especialista em trabalhos euclidianos. Estava envolvida em um contexto cultural diversificado, onde diferentes tradições religiosas e filosóficas se cruzavam. Trabalhei na síntese de ideias provenientes de várias tradições, promovendo um diálogo interdisciplinar e intercultural. A história me eternizou como um exemplo de mulher que desafiou as limitações sociais de minha época por ter me destacado em um campo dominado por homens. Acredito que possa ter inspirado outras mulheres a buscarem o conhecimento e a excelência intelectual. Quase sozinha, praticamente a última acadêmica, defendi os valores intelectuais em prol de uma matemática rigorosa, do neoplatonismo ascético, do papel essencial da mente e da voz da temperança e moderação na vida cívica. Mesmo diante do extremismo daqueles que professavam catolicismo em antagonismo aos conceitos pagãos, busquei uma posição neutra. Hipátia permaneceu afastada dos acontecimentos que no ano de 391 culminaram na destruição do antigo templo Serapeum de Alexandria pelos cristãos. Outros intelectuais pagãos assumiam uma posição ativa na defesa do grande templo Serapis e até se gabavam de assassinar cristãos. Era notável a minha mestra. Tive a honra de ser um dos seus alunos em Alexandria. Quando jovem, estudávamos em grupo naquele templo do saber. Seus ensinos marcaram minha alma, conceitos de vida que carreguei adiante como um farol na caminhada. Somente através do mito pode o homem divisar a Deus e compreender a natureza da alma que se encontra presa na matéria, oposta a Deus, e anseia retornar à pátria celeste, de onde procede. Um caldo cultural, em contraste entre cristãos e pagãos, marcava a Alexandria. Em cenário de antagonismos, o importante centro intelectual e cultural da cidade natal de Hipátia estava a enfraquecer. Fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C., Alexandria era o local do farol de Faros, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e do Museu, que incluía a famosa biblioteca, que se diz ter sido o centro de formação dos melhores escritores, médicos, cientistas e filósofos do mundo antigo. Depois de Júlio César conquistar Alexandria, em 48 a.C., incendiar parte da grande biblioteca da cidade, Alexandria iniciou seu lento declínio. Em 364 d.C., o Império Romano dividiu-se em 2 e Alexandria permaneceu na região oriental, controlada por Constantinopla, a atual cidade de Istambul. Por volta desta altura,
surgiram disputas entre as denominações cristãs da cidade. Um escritor antigo disse que nenhum povo gostava mais de uma luta do que o povo de Alexandria. Depois, em 380 d.C., o imperador Teodósio I declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, incluindo Alexandria, ordenando castigos para os não crentes. As tensões aumentaram entre cristãos e não cristãos. Nas disputas ideológicas, políticas e religiosas, duas personalidades cristãs marcaram a minha história: Cirilo, o patriarca de Alexandria, e Orestes, o governador romano de Alexandria, meu ex-aluno e amigo. Já Cirilo me odiava. Estava envolvido em políticas implacáveis para eliminar as influências pagãs em Alexandria. Não tinha quaisquer problemas em recorrer à violência para alcançar os seus objetivos. Também participou na expulsão dos judeus de Alexandria, depois de estes terem atacado os cristãos. Eis que entra em cena o prefeito romano Orestes, que, no âmbito dos esforços da administração imperial para manter a estabilidade em Alexandria, teve de pedir apoio à aristocracia municipal, que adorava majoritariamente deuses pagãos. Também fui um dos privilegiados alunos de Pátia. Como prefeito de Alexandria, tive que contornar diplomaticamente muitas situações. Me esforcei para evitar a oposição dos judeus, angariando simultaneamente o apoio dos cristãos que se opunham a Cirilo, seus métodos violentos. Pedi ajuda à minha amiga Hipátia. Ela era uma intermediária adequada devido ao seu status como filósofa e porque se mantivera à distância segura da defesa ativa do politeísmo. Era respeitada por membros da elite de Alexandria que não eram agitadores nem favoreciam a violência. Outra característica que fazia Hipátia destacar-se era a rede de apoio que cultivara ao longo dos anos. Os seus contatos incluíam antigos alunos que pertenciam a poderosos círculos cristãos, tanto em Constantinopla, o assento do Império Romano, como em Alexandria. Isto fazia com que Cirilo considerasse Hipátia uma possível ameaça ao seu controle sobre os cristãos da cidade. Não me foi difícil urdir uma trama para neutralizar Hipátia e retirá-la do cenário para que parasse de me incomodar. Para neutralizá-la, orquestrei com facilidade uma campanha difamatória. A Cisânia é sempre eficiente. Acusei Hipátia de magia negra e passei a descrevê-la como uma bruxa perigosa que usava feitiços para atrair as pessoas para as suas palestras. Disseminei a ideia de que ela convencera Orestes a faltar à missa e a permitir a entrada de não cristãos em sua casa. Essa calúnia foi espalhada com êxito e reforçado o pensamento que era por influência dela que Orestes não se reconciliava comigo. Sofri a difamação por parte de Cirilo, a desconstrução de minha honra e imagem. Todos esses clichês negativos usados ao longo dos tempos para desacreditar mulheres que, com posições para além das tradicionais de esposa e mãe, que incomodavam pela liberdade de pensar e sonhar um mundo novo, fui transformada em perigosa inimiga pública. No ano 415, fanáticos cristãos atacaram e assassinaram Hipátia de Alexandria, dizendo que a filósofa neoplatônica era uma herege que praticava magia negra. Ela foi tirada à força da sua carruagem em Alexandria
e levada até uma igreja chamada Cesareum, onde foi despida, esfolada e brutalmente assassinada. Depois de desmembrarem o seu corpo, a multidão queimou os seus restos mortais. O homicídio de Pátia punha fim à ameaça que ela representava para Cirilo por apoiar a política de tolerância de Orestes. A sua morte foi o ponto de virada entre a autoridade religiosa, personificada pelo patriarca Cirilo, e a autoridade civil, personificada pelo prefeito Orestes. O vencedor foi Cirilo. Sua trágica morte, no ano de 415 d.C., simboliza a luta entre o conhecimento e a intolerância, destacando a importância de proteger e valorizar o pensamento livre e a igualdade de gênero na busca do progresso humano.